Professora, socorro! Será que tem crase? Olá, grupinho! Eu sou a Yara Mello, professora de Língua Portuguesa e Redação, e eu estou aqui para tornar a sua vida mais fácil. Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre crase, te ensinando o que é a crase e quando você deve utilizá-la. Mas hoje eu vim falar sobre alguns casos específicos que te deixam com a pulga atrás da orelha e você fica pensando, será que tem crase? Será? Não sei. Enfim, eu estou aqui para acabar com esse tipo de situação, acabar com as suas dúvidas e te mostrar que a crase pode ser muito tranquila. Então, eu trouxe alguns macetes que vão te ajudar a nunca mais ter medo dela. Da maravilhosa, a incrível, a inigualável crase, tá bom? Se você perdeu o vídeo anterior, vai lá assistir, porque realmente os conceitos básicos são importantes para que vocês entendam os conteúdos da aulinha de hoje, belezinha? Então tá bom. Bem, gente, quando você ficar com dúvida se você deve colocar crase em uma palavra ou não, a primeira dica é a seguinte: verifique o que aconteceria se a palavra que vem depois fosse uma palavra masculina. Se passando a palavra que vem depois do a para o masculino, você utilizaria ao, que significaria a junção da preposição a mais o artigo o, significa que a palavra sendo feminina, você vai ter o artigo também. Então, deve utilizar a crase. Mas nem sempre isso vai ficar claro, nem sempre vai funcionar. É por isso que eu trouxe mais uma dica para você hoje, né? Quando você não conseguir fazer essa associação de transformar a palavra para o masculino e verificar se existe o artigo ali ou não, você pode seguir essa outra dica, que é o seguinte: você vai pensar na seguinte frase: a tananana estava linda. E nesse tananana você vai colocar a palavra que aparece depois da crase. Caso essa frase faça sentido com ou sem o a que aparece na frente, vai ser um caso de crase facultativa. Muito tranquilo, belezinha. Então vamos pensar em um exemplo. Emprestei o caderno à sua namorada. A sua namorada tem crase aí ou não tem? Como é que ficaria? Bem, gente, a gente vai fazer o quê? A gente vai encaixar o que vem depois do a na frase que eu falei, né? A nananã estava linda. Então, no caso, o que vem depois é a sua namorada, né? Então, a sua namorada estava linda. Funciona? Funciona. Fez sentido? Fez. Maravilhoso. Então, pode ser que tenha crase. Mas se a gente tirar o a, vai continuar funcionando? Vai continuar fazendo sentido? Sua namorada estava linda. Sim, continua fazendo sentido. Maravilhoso, né? Pois é. Então, nesse caso, a crase é facultativa. Sabe por quê? Porque a crase sempre é facultativa quando a gente tem um pronome possessivo, como é o caso do sua. Sua é um pronome possessivo. Então, antes dele, a crase é facultativa. Você escolhe se você quer usar a crase ou não. Muito fácil, né? Mais um exemplo. Emprestei o secador a Maria. Tem crase ou não tem crase? Vamos encaixar no macete? A Maria estava linda. Funciona, né? Então pode ser que tenha crase. Se a gente tirar o a, Maria estava linda. Oh, meu Deus, que coisa incrível, também funciona. Sabe por quê? Porque a crase é facultativa antes de nomes femininos próprios. Tá bom? Então, sempre que vier um nome feminino próprio, você pode também escolher utilizar a crase ou não. Mais um exemplo. Eu sou católica e sempre vou a missas. Esse a missas aí, tem crase? Vamos pensar. A missas estava linda. Faz sentido? Não faz sentido. A missas estava linda? Não, essa frase não funciona. E sabe por que não há crase nesse caso aí? Porque a gente não coloca crase antes de palavras no plural. Se o nosso a for singular, né? O a que vem antes é singular, então a gente não pode colocar crase, uma vez que a palavra seguinte é uma palavra no plural. Ah, professora, então, e se fosse missa, sem ser no plural? Aí a gente colocaria crase, porque
A missa estava linda. Incrível. Dá para colocar crase nesse caso, né? Funciona porque a palavra está no singular. Mas antes de palavras no plural, se o nosso a estiver no singular, impossível que haja crase, tá bom? Mais uma regrinha que você pode tirar a prova através do macete. Muito fácil, né, gente? Começou a chorar quando leu a notícia. Tem crase ou não tem crase? A chorar estava linda. Funciona? Faz algum sentido? Não, não faz nenhum sentido. Essa frase não funciona. E sabe por que não funciona? Porque nunca há crase antes de verbos. Olha que incrível. Maravilhoso, né? Então, antes de verbos, nunca há crase. Mais uma regrinha. Mais um exemplo. A rua cheirava a esgoto. A esgoto. Tem crase ou não tem crase? Vamos utilizar o nosso macete. A esgoto estava linda. Funciona, gente? Não funciona. E sabe por que não funciona? Porque nunca há crase antes de palavras masculinas. E esgoto é uma palavra masculina. Então, muito fácil, né? Não há crase. De jeito nenhum. Azinho normal. Assistir a um filme incrível. Com crase ou sem crase? A um filme incrível. A um filme incrível estava linda. Funciona? Não funciona. E sabe por que não funciona? Porque nunca há crase antes de artigos indefinidos, tá? Até porque se a gente tem um artigo indefinido, significa que a gente não tem o artigo definido, que é o a, que é justamente aquilo que se junta à preposição para formar a crase, né? Então, se a gente tem um artigo indefinido e não um artigo definido, não faz mesmo nenhum sentido que tenha crase. Então, quais são os artigos indefinidos que a gente tem? Uma, uns, umas. Então, antes dessas palavras, não há crase, tá? Mais um exemplo. Enviei o convite a você. Tem crase ou não tem crase? A você. Não tem crase. Vamos pensar. A você estava linda. Funciona? Não funciona. E sabe por quê? Porque não há crase antes de pronome de tratamento. Então, antes de você, não há crase de jeito nenhum. Mas, contudo, entretanto, todavia, para essa regrinha especificamente, existem 3 exceções. Senhora, senhorita e dona. Então, esses 3 pronomes de tratamento, antes deles, pode haver crase sim, tá? E é fácil comprovar, porque a gente pode substituir, né? Então, enviei o convite à senhora, por exemplo. A senhora estava linda. Ó, funciona. A dona estava linda. A senhorita estava linda. Funciona! Percebem? Um macete incrível. Agora, quando a gente diz você estava linda, não faz sentido. Percebem? Então, vejam, o macete realmente funciona e realmente ajuda. Mais um exemplo. Fizeram menção a ti e a mim. Vamos colocar no macete. A ti e a mim estava linda. Não funciona, não faz o menor sentido. Sabe por quê? Porque não há crase antes de pronomes pessoais, retos e oblíquos. Não há. Belezinha? Muito fácil, né, gente? Muito tranquilo. Então, essas são algumas regrinhas que vão te ajudar a entender quando você pode e deve utilizar a crase e também a entender os casos em que você não deve utilizá-la de maneira nenhuma. Então, eu espero que você tenha gostado dessa dica porque ela realmente funciona. Agora, para concluir, mais 2 diquinhas aqui para vocês. Nunca há crase quando a gente tem palavras repetidas. Então, passo a passo, dia a dia, nunca tem crase. Então, entre palavras repetidas, não há crase. Belezinha? Outra dica é a seguinte: a gente também não utiliza crase quando a gente está se referindo a dias da semana. Porque no vídeo anterior eu falei pra vocês que antes de horas a gente utiliza a crase, certo? Mas antes de dias da semana, não, tá? Então, de segunda a sexta, sem crase, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha entendido o quanto é fácil estudar a crase, que ela não é um bicho de 7 cabeças e que você vai brilhar na sua redação. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que este vídeo
tenha te mostrado que a crase não é um bicho de 7 cabeças, pelo contrário, que é um conteúdo muito simples e que utilizando o macete você não vai errar mais, você vai saber direitinho onde você deve colocá-la ou não. Então, é isso. Se inscrevam aqui no canal, gente, deixem um like, ativem as notificações e me sigam também lá no Instagram, @yarameloprof, tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo, um super beijo pra vocês e tchau, tchau!